Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Olha, tem um tal de bomba chegando aí e eu avisei lá atrás, hein? Que ia ter tempestades que iam subir até para a região do Paraná, na divisa de São Paulo, e que ia lamber tudo ali. E o pessoal, não tô acreditando. Tá acontecendo, tá previsto agora para essa semana aí, né? Tava previsto para começar já agora, né? Nessa sexta, quinta, sexta, sábado, e prolongar aí para segunda e terça, né? Provavelmente domingo abre o tempo, por causa de que puxa, né? As nuvens depois já vem com a força total e com a ventania e tudo mais. Eu não sei não, hein, moço. Eu vou falar para vocês, hein? A hora que eu vi aquele negócio do tal da bomba lá, que não sei o que, vento bomba, ciclone bomba, esqueci aí o nome. Tal da ciclone bomba. Rapaz, no oceano, aquilo ali para mim é um furacão, moço. O desenho é de um furacão. Para com isso, rapaz. Para. O Brasil não tem estrutura para isso aí, não. Tem cidades que não tem nem boca de esgoto, boca de lobo aqui para coletar água da chuva. Tem lugar aqui que não tem condição nenhuma, só de dar uma chuvinha só já desbarranca corguinho, já entra a pista para dentro do córrego, já come tudo, já os carros já ficam tudo inundado com chuvinha. Imagine com um negócio gigantesco. Olha, eu vou falar para vocês que eu acho, quem acha não sabe, mas eu acho que não tem condição de segurar esse trem não, hein? Ah, eu acho que não, hein? Pelo que eu ando vendo aí, o buraco é um pouquinho mais embaixo, hein? É, moço, eu vou falar um negócio, hein? Eu não boto a minha mão no fogo para isso. E olha lá, hein? E seja o que Deus quiser, hein? E vamos que vamos, não é? Bom, meus queridos, então tem um negócio aí preocupante, que esse negócio da natureza, coisa bem feia aí, tá chegando, já foi avisado, o espiritual já tinha avisado, e eu só observo, e vamos que vamos, e seja o que Deus quiser. Agora, dentro de outras coisas que estão acontecendo, sobre a questão de economia e tudo mais, olha, parece que o presidente da República empurrou de novo mais um dia para frente para a decisão do corte de gasto. O homem não está entrando em acordo. Como é que vocês vão cortar gasto? Eu vou ver o que tem de errado, de problema e cortar. Desculpa lá, mas você só vai ver isso? Um ministro pegar e falar uma coisa dessa, tipo aquele ministro do trabalho, acho que não é trabalho, é da Previdência, né? Aquele que é do PDT. Eu vou ver isso daí, mas pera lá, isso aí não era pra você ter visto desde o primeiro mês que você tá trabalhando como ministro? Você vai ver só agora? Você vai conseguir resolver só agora? Como é que é isso daí? Pra conter os gastos? Olha, eu não sei não, hein? Eu só sei que o buraco é um pouquinho mais embaixo, que as coisas não tá fazendo do jeito que tá. Mas, como o pessoalzinho tem um pouco de sorte, provavelmente o dólar ontem ficou no 0 a 0, R$ 5,68, certo? E na madrugada até subiu um pouquinho para 5,69, só que tem um porém. Aprovou a queda dos juros dos Estados Unidos. Então, normalmente é assim que funciona, tá? Então, provavelmente isso significa que vai acontecer. É uma probabilidade, certo? Provavelmente há de cair um pouquinho mais o dólar aqui no Brasil, com essa situação que aconteceu de subir os juros do Brasil e diminuir os juros dos Estados Unidos. Porque os investidores vão buscar as bolsas de valores. Apesar que a bolsa da Alemanha está caindo 0,80%, está em 19.212, mas está com a bolha bem cheia. 19.212 é uma bolha bem gorda. E já no Brasil ontem, mesmo com as bolsas de tudo quanto é lugar subindo, a do Brasil caiu 0,51. E fechou em 129.681. Ou seja, essa história de que vou ver o corte de gasto e não ver nada, não resolve nada, é um problema e está nos afetando. Será que o Lula vai realmente cortar gastos? Eu duvido.
O Haddad até cortaria, mas ali... E aí você vê aquela Tebet lá, você não vê ela falar nada. Só quietinha, rapaz. De vez em quando ela fala umas abobrinhas só pra se aparecer, mas você não vê mais nada. Pensa numa mulher que tá como se fosse um ministério fictício. Desculpa lá, mas isso aí é um ministério fictício, não é não? Ah, eu não engulo essas coisas não, moça. Ah, não dá, né? Não dá, né? Mas vamos lá. Governo. Jornal do Estadão. Governo Central registra déficit de 5,3 bilhões em setembro, em um mês. Um mês. Nós estamos falando de um déficit, se for acumular, se pegar tudo valor igual, nós estamos falando de um déficit de 60 bilhões num ano. Ano! 60 bilhões em um ano. Ou seja, o déficit recorrente do Brasil é algo monstruoso. Ou o Brasil faz o que o Milei está fazendo, ou nós vamos entrar numa situação de calamidade. Calamidade. Ou resolve esse problema, nós estamos ferrados. Saiu aqui no jornal. E aí sai assim, bom, as contas do governo central registram, do governo central é o do governo executivo, do Lula, certo? E registram um setembro de déficit primário, saldo negativo entre despesas e arrecadação tributária de um governo, sem contar juros da dívida pública, sem contar juros e correção monetária, só de comum, sem os juros, de 5,3 bilhões. O resultado divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira sucedeu ao déficit de 22 bilhões de reais de agosto. Agosto foi 22, olha, diminuiu para 5,3, ainda está com a dívida monstro. As dívidas são monstruosas e você não quer que o dólar dispara e vai lá para o espaço sideral? É dívida atrás de dívida, e aí? E quem que repõe isso daqui? Eu tenho que fabricar dinheiro para repor? E se eu fabrico dinheiro? Ah, desvaloriza a moeda, e aí? E vai aonde isso aí? Vai parar aonde isso aí? No acumulado do ano até setembro, o déficit é de 105 bilhões de reais. O pior resultado desde 2020, o ano que a pandemia da Covid. Em comparação com o ano passado, esse mesmo resultado era negativo em 94 bilhões. Ou seja, nós estamos aumentando, piorando e piorando as dívidas públicas. Nós estamos só criando dívidas. É o governo da dívida. Vamos explodir as contas. Vamos gastar mais do que a gente recebe. Vamos explodir tudo. Vamos gastar. Vamos arrebentar. E olha que a receita, o orçamento, o impostômetro só sobe. Eles só estão aumentando o imposto. É um buraco sem fim. É o famoso buraco negro que engole todas as estrelas e o próprio universo. Nós criamos aqui um buraco negro no governo, que está lá como se fosse um vácuo, assim, chupando tudo, engolindo tudo. E aí? Como é que vai ficar nessa brincadeira aí? E nós vamos ficar brincando? Nós vamos destruir o Brasil desse jeito? É isso que o povo quer? Irresponsabilidade fiscal? Desculpa, mas isso não dá. As pessoas, mas eu gosto da esquerda, não gosto da direita. Tudo bem, você pode gostar da esquerda, sendo responsável fiscalmente. Agora, esse negócio de ganhar R$1.000 e gastar 1.500 não dá, né? Pois é, né? Só que o povo acha certo, faz dívida no banco. Pega dinheiro do banco e depois dá calote. Como é que é calote? Calote do quê? Quando ele faz dívida, ele faz para mim. Quando Lula cria dívida, ele cria para mim, para você, para todo mundo. Porque a dívida é do Brasil. E você é brasileiro, você tem que pagar isso, você vai pagar isso. Você acha que você não vai pagar? Não, depois de um calote? Não existe calote não, viu, filho? A caduca, não caduca não. A dívida pública você vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Ou seja, você vai chegar num tempo, você e nós, né? Eu também.
Vai chegar num tempo que nós vamos ter que trabalhar uns 5 anos de graça sem fiar dinheiro como escravo para pagar as dívidas que nós temos. Ah, não, aí eu também não quero. Pois é, rapaz, mas o povo fica fazendo dívida. Quando aparece um pagando as dívidas, zerando as contas, tudo bonitinho, a gente manda sair. O que é isso? Como é que é isso daí? Mas é o povo. É a consciência humana. Oh, porque o fulano é do mal. Ai, porque o da direita, não sei o quê. Ai, porque ele é ogro. Sim, ele é ogro. Mas é um ogro responsável. O problema é o outro ogro irresponsável. Ah, mas ele mexeu com a saúde. Pois é, rapaz. Ele não proibiu ninguém, não. Você vai e faz o que você quer. Ele só estava dando liberdade para quem não quer. Ah, mas só desculpa. Só desculpa do lado da esquerda, moço. Até agora eu não achei um que pega e fala o que é. E pelo que eu saiba, liberdade vale mais do que qualquer coisa. A questão é o seguinte: dívida, alguém tem que pagar. E você sabe quem que vai pagar? Os pobres. O papai dos pobres está criando uma arapuca tão grande para os pobres que os pobres vão ter que ficar escravos por uns 5, 10 anos para pagar toda a dívida do Brasil. Não se enganem. Há de acontecer tudo isso. Será que é por isso que estão querendo fazer o BRIC? É um jeito de apagar tudo, falar, ninguém tem mais dívida de nada, acabou tudo e vamos começar tudo do zero. E é porque essas brincadeirinhas assim, né? Vamos começar do zero. Jornal da Infomone. Fazenda estuda caminhos para isentar imposto de renda de pessoa física até R$ 5.000 e estima impacto de 35 bilhões. O benefício é considerado audacioso no mundo político e já foi objeto de ceticismo até entre aliados próximos do Lula no Congresso. Só que ele prometeu, né? O Bolsonaro prometeu e ia cumprir. O Bolsonaro pagou para ver, mas não vai conseguir, só se ele explodir outro lugar ou criar mais dívida. Ah, mais dívida de 35 bilhões para quem está fazendo um monte de dívida? Vamos lá, o importante é o populismo. Que se lasque, vamos fazer as dívidas. O importante é dar isenção para o povo e aí o povo fica feliz, porque eu sou populista. E quem vai pagar essa conta depois? O pobre. Quem vai pagar isso daí? O pobre. Ah, vamos taxar os super ricos. O super rico pega, tira a maletinha dele e vai embora. E quem que sustenta o super rico? Ah, são os pobres. Não, filho. É qualquer lugar do planeta. Porque o pobre come, o pobre se alimenta, o pobre usa serviço. E ele tem que comprar de algum lugar e ele vai alimentar os ricos. E do jeito que estão fazendo, nós só vamos deixar as multinacionais. O resto, vamos acabar com tudo. Ou seja, só as meia dúzia das empresas que nem é do Brasil, é lá de fora. Aí também não dá, né? E como é que faz? Não vamos ter concorrência? Não vamos ter mais os pequenininhos? Vamos acabar com tudo? Tá aí, mais uma dívida. Em vez de abaixar o custo, sai uma notícia dessa de querer aumentar o custo. É de doer a alma, não é não? Ai, moço, eu vou falar pra você, viu? É cada uma que vale duas. Jornal da Infomone. Lula retoma nesta sexta-feira reunião para definir corte de gastos. Corte de gastos como? Se as propostas estão sendo aumentar o gasto? Era para focar em corte de gasto. O homem vai aumentar o gasto. Haddad cancelou a viagem para São Paulo e permanecerá em Brasília, porque isso era para ter acabado resolvido na quarta-feira. Não foi. Agora é quinta. Não é. Agora é sexta. Será que é sexta ou vai jogar para semana que vem? Joga para semana que vem, porque vai ter o furacão aqui, né? O ciclone bomba. Aí todo mundo vai estar pensando no ciclone bomba, rezando pro ciclone bomba, e a gente pega e enfia coisa no nariz do povo. E aí? Eu não entro nessa conversa fiada, não. Será que termina hoje mesmo? Tanto é que o presidente Lula retomará essas negociações a partir das 2 horas da tarde.
nessa sexta-feira. Só à tarde que vamos ver, sabe, pro mercado, pra gente terminar e o mercado já fechou. Aí o mercado não sabe para onde ele vai, se vai para cima, se vai para baixo, e aí a gente ganha mais tempo. Ai, moço, eu conheço essas linguagens, rapaz. Eu bato o olho e já sei o que que é. Ah, comigo não entra não. Comigo não entra não. Ah, comigo não entra não. Ah, falando em coisa, deixa eu falar uma coisinha pra vocês que eu tava até esquecendo. Senão eu esqueço de falar pra vocês. Quero falar bem no comecinho do vídeo. Já me apareceu 3 pessoas desesperadas precisando de cirurgia espiritual. Inclusive, uma das pessoas eu falei assim, cara, eu não posso fazer cirurgia espiritual para uma pessoa. Eu preciso, quando eu for marcar para fazer cirurgia, eu tenho que marcar, anunciar para todo mundo, para quem precisar e quiser ir, poder ir. Porque o médico não vai vir aqui para fazer uma cirurgia espiritual só para você, porque você é lindo, então o médico sai da onde ele está para fazer uma cirurgia. Ele não vai fazer isso. E aí, moço, por incrível que pareça, o cara sai e acha um lugar para eu fazer um atendimento. Tudo bem, o lugar tem a maca, dá para fazer o trabalho ali de atendimento, mas não tem cadeira para as pessoas esperar. E se estiver chovendo, o povo toma chuva. Então o lugar é bom, mas não é propício. Aí eu conversando com a pessoa que eu fui ver e tratar, porque o espiritual falou, vai, parece que a pessoa consegue disponibilizar por um dia, no período da noite, o lugar de atendimento lá na onde faz do escritório lá da pessoa. Então parece que a gente conseguiria ir fazer o atendimento lá no, diz a pessoa que lá no fundo ela vai tirar foto e tudo mais para mim, para ver se eu conseguiria ou não fazer o atendimento lá pelo menos uma vez antes de eu ir embora. Vai ser um atendimento um pouquinho diferente, eu não vou ficar usando meus instrumentos de cirurgia e tudo mais, mas nada impede de funcionar e fazer o que precisa fazer, porque o instrumento de cirurgia pode ser qualquer coisa. Eu posso pegar inclusive minha caneta e pegar e fazer como se fosse transformando ela num bisturi ou tudo mais, né? Porque no espiritual é assim. Posso pegar uma faca cega, pode ser qualquer coisa. Então nós temos essas nuances, nós temos essas diferenças, essas coisinhas, certo? Porque as minhas coisas de cirurgia espiritual já está tudo encaixotado e eu não vou desencaixotar só para tirar uma caixinha de atendimento. Eu não vou. Eu vou fazer as cirurgias, mas as cirurgias vai ser do jeito do espiritual, ou seja, sem muito teatro. Eu vou fazer o que precisa fazer e pau na jaca, como diz o outro. Beleza? Combinado? Muito bem. Então vamos lá, notícias, Jornal da Infomone, voltando aqui para o assunto. Então calma, expectativa, tá? Vamos ver se vai dar certo ou não, tá? Antes de eu viajar, como se fosse o último atendimento de Campinas antes de eu ir embora. Se de fato for embora, né? Porque do jeito que tá as coisas dá até medo, né? Porque de uma hora eu tô aqui em Campinas, daqui a pouco eu tô no Peru. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô não sei aonde. Já não sei de mais nada do espiritual. Mas, tirando as brincadeiras, a gente vai sim, né? Porque até a escola do menino eu já cadastrei lá, já tá tudo andando. É que eu tava com tanto medo do negócio da mudança, do cara sair antes, eu ter que sair antes de acabar a escola do menino, que agora passou até do tempo, agora eu tô achando até que tá atrasando o coisa. Mas tá dentro da programação, porque financiamento de imóvel não é fácil e não é rápido não, tá? O povo acha que é tudo rapidinho, mas não é. Vamos lá, Jornal da Infomone. Índice mensal de produção industrial sobe 2,6 em setembro. Uau! Subiu um monte. Só que tem um detalhe. Eu pulei uma frasezinha. Qual? Na Argentina. O nível de 122,5 atingido em setembro é o mais alto do governo Milei. Na comparação interanual, o indicador ainda apresentou queda de 6,1% e no acumulado do ano retração é de 12,7%.
A indústria da Argentina está crescendo como nunca. A Argentina está retomando o seu crescimento como nunca. E assim que entrar o governo Biden, vocês vão ver o que a Argentina vai voar. Voar! Mas voar! E aí o povo vai começar a entender que quem vai contra Israel afunda. Quem vai a favor de Israel sobe. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. E está acontecendo. Do jeitinho que eu falei. É a favor? Sobe. É contra? Afunda. E tira e queda. Na Alemanha mesmo, tá pra caçar o presidente da república lá. A esquerda, onde entra a esquerda, afunda tudo, cara. A esquerda é um destruidor de países. A esquerda tem que deixar de existir nesse planeta, moço. Aonde ela põe a mão, ela só afunda, destrói. Ou os caras começam, o pessoal da esquerda, começa a estudar economia de fato, verdadeiro, não essas economias, como é que diz, filosóficas, aonde tudo é lindo no papel, a hora que vai botar em prática afunda tudo. Ou nós estamos ferrados. Ou a esquerda entende e aprende que o que faz crescer um país não é o governo, e sim empresas, e sim a própria sociedade, ou já era. Esse negócio do governo ter que fazer alguma coisa, do governo ter que fazer, do governo, olha, cada dia que passa está caindo mais e mais e mais e mais por terra. E deve cair mais e mais e mais por terra, porque olha, não dá e parece que o povo não aprende. Olha, olha, olha e não enxerga nada e só afunda. E o povo vai e apoia essas porcarias para entrar tudo de novo. Graças a Deus parece que agora quase que sumiu tudo das prefeituras e de tudo mais, né? E vamos rezando para cada vez diminuir até acabar com tudo essas porcarias aí, né? Porque não dá, não, né? Ah, rapaz, pelo amor de Deus, tá na hora da gente voltar a ter paz e voltar a crescer, rapaz. Esse negócio de só sacrifício, Deus o livre. Pelo amor de Deus, tô parecendo oferenda. Deus o livre. Jornal Reuters, vamos dar uma olhada lá para fora? Vamos lá. Taiwan ajudará empresas a se mudarem da China diante de prováveis tarifas de Trump. Quando Trump tacar tarifas na China, qual que vai ser o lugar que essas empresas vão para se esconder e continuar sendo China? Taiwan. A ilha de Taiwan vai crescer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Por isso que Taiwan vai crescer mais ainda e por isso que a China está querendo pegar Taiwan. Já pegou Hong Kong, que não era para ter pego, mas pegou. Agora vai pegar Taiwan. Empresas taiwanesas investiram bilhões de dólares na China nas últimas 4 décadas, aproveitando os custos historicamente mais baixos. Então, empresas de Taiwan investiu na China. E agora eles vão voltar. Falando, não, agora nós saímos da China e fica aqui no Taiwan. Porque na China custo mais barato, né? Dá para explorar povo lá. Taiwan, tudo primeiro mundo, nós exploramos os outros. Ganha dinheiro sem trabalhar. Agora não precisa mais disso. E eu só observo. Só observo. Tá vendo os movimentos? O que o Trump vai fazer? Vai forçar a China mais ainda a entrar. Vai agravar o que já está grave na China. A China só está precisando de um peteleco para terminar de falar. Fali. E como é que o Xi Jinping lá vai fazer, né? Xi Jinping, pum. E eu só vendo, hein? E o governo da China explodindo de dentro para fora. Porque o povo lá tá passando dificuldade, hein? Tá voltando a passar dificuldade braba lá, hein? E antigamente o povo passava dificuldade e um ajudava o outro. Agora são tudo moderninhos. Eu não sei nem quem que é meu vizinho. Eu vou ver o meu, do vizinho que se lasque. Eles não têm nem religião. Então que amor ao próximo vai ter? Não tem. Nem religião tem. Pois é. Jornal do Estadão. Abre aspas. Olha só um negócio aqui gravíssimo, hein? Já disse várias vezes que a trajetória fiscal dos
Estados Unidos da América é insustentável a trajetória fiscal, ou seja, dívidas, 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 à esquerda. A esquerda nos Estados Unidos, afundando os Estados Unidos. Oh, que coisinha mais linda, não? Oh, meu Deus do céu. Até lá, afirma o presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Em Nova York, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, repetiu nesta tarde de quinta-feira que a trajetória fiscal dos Estados Unidos é insustentável e representa uma ameaça à maior economia do planeta. Eu já disse muitas vezes que a política fiscal do governo federal dos Estados Unidos está em um caminho insustentável. Destacou a jornalista na entrevista coletiva em que comentou o corte de 0,25% dos juros anunciado mais cedo. O nível da nossa dívida em relação à economia é insustentável, reforçou. É, em última análise, uma ameaça à economia. Powell acrescentou que o Fed não responde pela política fiscal americana. E não responde mesmo. Isso aí é um problema do presidente. A economia está forte no geral e fez progressos significativos em direção às nossas metas. Mas as dívidas aumentam como louco. Porque a esquerda não corta custos. Ela só cria mais. Ela só aumenta as despesas. E tá aí. Será que é por isso que o Donald Trump ganhou? Será que a esquerda não consegue entender que ela precisa parar de ser igual um carrapato que destrói tudo, só sugar? Ela precisa ser uma fábrica de autossustentabilidade. Ah, eu prego autossustentabilidade, mas não faz autossustentabilidade. Autossustentabilidade não é depender de dinheiro do governo. Ah, as ONGs são lindas. Mama no governo, a ONG é linda se ela nunca mamar do governo. Se ela conseguir sobreviver por si só, naturalmente, sozinha. Jornal da Infomoney. Trump anuncia chefe de gabinete em primeira nomeação, chave de novo governo. Sabe quem que ele nomeou? A mulher chama Suzy Wiles. Foi coordenadora da campanha do republicano na Casa Branca. Se você olhar a cara dessa mulher, você vai falar assim, cara, essa mulher parece a Margaret Thatcher. E posso falar para você como é que ela é conhecida? Trump se referiu a Wiles como a Dama de Gelo em seu discurso de vitória nesta quarta-feira. Ela atua principalmente nos bastidores, disse o presidente eleito, mas é conhecida como uma das atrizes políticas mais temidas dos Estados Unidos. E aí? E aí, meu querido? É que a mulher é porreta. A mulher bate para valer e bota para quebrar. As eleições dos Estados Unidos já terminou? Ainda não. Ainda falta o negócio do Senado e da Câmara dos Deputados. Tá diminuindo as diferenças, viu? Corre até risco de um perder um negocinho ali. Do Trump perder o poder total. Corre risco. Não sei se vai acontecer, mas que corre risco, corre. É que as eleições lá na Califórnia, que é o lado da esquerda, tá demorando para fazer apuração. Por que será, né? Tá demorando tanto assim. Será que pode acontecer um tapetão? Rezamos que não. Rezamos que não. Rezamos. Jornal da Infomoney. E aqui no Brasil, tentando pegar onda, abre aspas. O que acontece lá, acontece aqui. Lá nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil. Diz Bolsonaro sobre Trump. E cita Temer para vice. O Bolsonaro é fanfarrão, né? O Trump me tem como uma pessoa que ele gosta. É como você se apaixonar por alguém de graça, falou o ex-presidente. Rapaz, mal sabe ele que no próprio governo dele ele taxou um monte de negócio de minério e o Bolsonaro ficou quietinho, tá bom, vai, tá bom.
que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Eu concordo com ele. Parece ter um espelho. Mas isso aí desde quando eu sou criança. O Brasil, sempre eu escutei assim. Você quer saber o que vai acontecer no Brasil? Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Depois de 5, 10 anos acontece aqui. Chegou até a durar 20 anos. Agora diminui um pouco do tempo. Porque nós somos mais atrasados do que eles. Então acontece lá, depois acontece aqui. Então a gente tem que ter de exemplo lá para depois vir para cá. Só que essa história de enfiar o Temer no meio deu ruim. Jornal da Infomoney. Temer afasta rumores sobre ser vice de Bolsonaro. É brincadeira, só pode ser. A fala dele. Eu saí da vida pública, já fiz o que tinha que fazer ao longo de 32 anos, afirmou o ex-presidente Michel Temer, do MDB, que classificou o boato como esquisitíssimo. E venhamos e convenhamos, o homem já está beirando os 90 anos, se não me engano ele deve estar com 90 anos. O homem já está idoso, moço. Colocar o Temer nessa brincadeira, os caras estão de zoeira, então não. E eu só observo, e só vou vendo as coisas aí. Mas só pode estar de brincadeira. Eu também falo a mesma coisa, só pode estar, o Bolsonaro só pode estar de brincadeira. É essas tiradas, tipo Lula, que o Bolsonaro tem que cortar. O Bolsonaro tem que parar de ser a esquerda de ponta cabeça, o Lula de saia, tem que parar de ser populista e se transformar igual Filipe de Orleans. Uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais direta e falando coisas mais pontuais e mais direcionadas. Ou ele para com essas brincadeiras ou corre risco de não entrar de novo. Porque o que destrói é o populismo. Não interessa se é da direita ou se é da esquerda. Populismo em situação alguma presta. Então tem que acabar com essa porcaria de populismo. Não tem que ter populismo nem na esquerda nem na direita. Esse negócio de populismo é uma desgraça social. Infelizmente. Mas vamos que vamos. Aí, olha só, populismo. Para aparecer, né? Tem que aparecer nas mídias do planeta. Jornal da Infomoney. Mudança climática, 2 pontos. Então o assunto é mudança climática. O Trump tem de pensar como um habitante do planeta Terra. Quem que seria a pessoa ridícula para falar uma frase dessa? O Trump tem de pensar como um habitante do planeta Terra. Uma frase bem esdrúxula, bem retardada. Principalmente nesse momento onde o cara acabou de ganhar as eleições. Quem que é a pessoa doida que não pensa para abrir a boca e falar uma besteira dessa? Aí o Bolsonaro, não, é o outro populista, o Lula, diz Lula. As declarações de Lula foram dadas durante uma entrevista concedida pelo presidente brasileiro à jornalista Christiane Amanpour, à CNN americana, lá na televisão dos Estados Unidos. É sério. O cara vai cutucar o presidente que acabou de ganhar de novo, lá no país dele. Ou ele é muito ingênuo, ou ele é muito burro e não tá nem aí com o povo brasileiro. Não é possível, moço. Porque, olha, fazer uma coisa dessa é querer botar o Brasil numa rota de colisão e afundar o Brasil. É isso que eu tô falando. Não pode abrir a boca. E pior que se tivesse o Bolsonaro, ia falar as mesmas besteiras, mesma asneira. Nós estamos com um problema sistemático terrível de representação. Nós estamos só querendo colocar gente, olha, que sem instrução, sem nada para comandar o nosso país. Não dá, moço. A pessoa tem que ter um polimento, tem que ter. Ela é como se fosse um presidente, como se fosse um presidente de uma multinacional, só que muito mais, né? Porque a multinacional não tem o orçamento que tem um país, jamais. Não dá. Do jeito que tá, olha, problema sério, hein? Espero que o Bolsonaro nem venha candidato, que apareça um outro. Eu prefiro o Filipe de Orleans, como eu sempre falei, o príncipe lá. Jornal AFP. Aviões de combate americanos chegam ao Oriente Médio. Para piorar um pouquinho as coisas, porque parece que acabou o problema lá no Oriente Médio. O jornal daqui parou de anunciar, né?
Só que o negócio tá saindo fogo sem parar e só parou de anunciar aqui no Brasil, porque fora do Brasil, moço, as coisas, as notícias, jornal europeu, um atrás do outro sem parar. É como se tivesse dado uma pausa às eleições de Trump sobre os problemas lá no Oriente Médio, mas não parou não, viu? Não se enganem. Então, caças, não é caça, caças, vários americanos chegaram ao Oriente Médio nesta quinta-feira, informou o exército dos Estados Unidos após Washington anunciar o envio de recursos adicionais para a região como advertência ao Irã. E eles pegaram e falaram aqui, olha que você lê a reportagem, eles falam assim: se o Irã, seus parceiros ou representantes aproveitarem este momento para atacar nosso pessoal ou nossos interesses na região, os Estados Unidos tomarão todas as medidas necessárias para defender nosso povo, afirmou o porta-voz do Pentágono, General Pat Ryder, em um comunicado. Ponto final. Agora mesmo ele pode tacar fogo no parquinho, né? O Biden pode tacar fogo no parquinho, virar e falar assim: problema é teu, ô Trump. Eu já taquei fogo no negócio aí, no cenário, agora você se vira para pagar. Por que não? Ainda tem mais 2, 3 meses aí? Pois é. Jornal AFP. Venezuela e Rússia assinam acordos de inteligência contra espionagem. Como é que é? Venezuela e Rússia assinaram acordos de inteligência contra espionagem, mas a Rússia não acabou de assinar acordo também de defesa e tudo mais com a Coreia do Norte? Mas ela também não assinou com o Irã? Agora está assinando com a Venezuela? Como é que é isso daí? Então a Rússia está fechando todos os acordos? E colocou a Venezuela no meio? Será que a Venezuela vai conseguir ficar sustentando? Ou será que os americanos vão ter que fazer alguma coisinha? Será que o Donald Trump vai deixar essas coisas acontecer? Ou será que ele vai chegar e vai cortar esse negocinho da esquerda? Porque o Biden ainda vai relevando, porque é meus amiguinhos, deixa fazer escondidinho. Agora será que corta? E para cortar isso daí, como é que seria? Seria como o Zelensky falou? Como que o Zelensky falou, professor? Jornal da Infomoney. Zelensky defende paz por meio da força, fecha aspas, em cúpula de líderes europeus. Durante a cúpula de líderes europeus em Budapeste, o presidente da Ucrânia pediu mais armas e não só apoio em negociações. Abraços com Putin não ajudarão. Pois é, concordo com ele. E aí? Será que esse paz por meio da força vai ter que ser empregado aqui na Venezuela? Seria uma salvação para o povo dali, né? Pois é, eu só observo. Será? Paz por força não dá bom. Quem acaba sofrendo é o povo. Mas a outra parte não quer sair, como é que eu tiro esse carrapato? Pois é, matando a vaca ou arrancando ele com uma pinça. Pois é, a pinça aqui. Vamos tirar o carrapato na pinça. Jornal Reuters. França e Israel se desentendem. Como assim? Após prisão de funcionários franceses em Jerusalém. Vocês acreditam que a força policial de Israel prendeu militares da França em Jerusalém? E você sabe o que é o mais engraçado? Eles prenderam porque não sabiam o que é. Foi um erro. E eles têm são os cidadãos franceses que possuem status diplomático, inclusive. E sabe o que eles falam? Que tem um lugar lá que é considerado lugar francês. É como se fosse território francês. Eu falei, como assim território francês? É um lugar religioso, inclusive. O incidente ocorreu, presta atenção, o incidente ocorreu quando o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, deveria visitar o complexo da Igreja do Pai Nosso, no Monte das Oliveiras, o local um dos 4 administrados pela França em Jerusalém. A França tem 4 lugares administrados em Jerusalém? Fica sob responsabilidade de Paris e é considerado
Território francês? Igreja em Jerusalém considerado território francês? Tá meio estranha essa conversa, não tá? Pois é. Quando eu li isso, eu achei muito estranho. E já que nós estamos falando de lugares sagrados e tudo mais, olha só o que aconteceu. Jornal Reuters. Ataques israelenses destrói prédio da época otomana perto das ruínas de Baalbek. Um ataque aéreo israelense destruiu um edifício da época do Império Otomano, a poucos metros dos templos de Baalbek, patrimônio da humanidade da Unesco, no leste do Líbano, o mais próximo que Israel já chegou de atingir um dos sítios arqueológicos mais preciosos do Líbano. Eu vou falar uma coisinha para você, presta atenção. Vocês lembram que eu falei que ia ser destruído tudo quanto era coisa religiosa para o povo não ter mais ficar com aquela coisa de endeusar, adorar os antigos e tudo mais? E você também tem a lei do retorno. Então, quando eu começo a destruir coisas religiosas de um lugar, eu estou criando uma energia para destruir as minhas coisas religiosas no meu território. E aí eu pego e descubro que uma das coisas religiosas que tem em Jerusalém pertence a território francês. Mas será que só tem coisa da França? Pode também ter considerado territórios de Roma. Pode também ter territórios da Arábia Saudita. Pode também ter territórios considerados dos Estados Unidos, da Inglaterra e de um monte de outras coisas. E aí? E quando destruírem as coisas de Israel? Vão destruir coisas de Israel ou da França que estava em Israel? Ou da Alemanha, ou sei lá, da Inglaterra, ou sei lá quem mais tem coisas lá, porque eu também não sei. Porque essa daqui para mim foi uma surpresa muito grande. Eu só junto pecinhas do quebra-cabeça, olhando as leis e as regras da energia, onde a lei do retorno. Se eu destruo aqui, a probabilidade de eu ser destruído é muito grande. E eu só observo. E o Irã quietinho, sem fazer nada, quietinho. Isso é um perigo, moço, porque quanto mais quieto fica... Se o Irã tivesse reagido assim de prontidão, depois do ataque de Israel, eu falaria para você que não ia ser uma coisinha mais bobinha. Agora, quando demora, leva tempo, o pessoal estuda mais, toma decisões mais assertivas. E às vezes essas decisões mais assertivas, elas são mais destrutivas. E eis o grande problema disso tudo. Então, meus queridos, rezemos que esse ciclone bomba não seja tanta bomba, porque, em princípio, o buraco é mais embaixo e é tenebroso o que há de acontecer. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.